Para repercutir tudo sobre as eleições 2022, 2 de outubro está chegando e a cobertura é aqui. Eleições 2022. Eu começo com intenções de votos nas pesquisas para a presidência da República que foram divulgadas hoje. A primeira que está aparecendo nesse momento na tela para vocês foi o levantamento feito pelo Instituto IPESP. Nós temos o seguinte resultado: 46% das intenções de voto vão para Lula, 35% para Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 4% Simone Tebet, 1% Soraya Tronic. E no traço não pontuaram tanto Luiz Felipe Dávila quanto Vera Lúcia. Próxima página, meu querido Eduardo Novak, vamos aos traços aqui. Temos Leonardo Péricles, José Maria Emael, Sofia Manzano e Padre Kelmon. 5% optaram pelo voto branco ou nulo e 2% não sabem ou não responderam a essa pesquisa. Lembrando que foram ouvidos, segundo o Instituto IPESP, 2.000 eleitores entre os dias 19 e 21 de setembro. O intervalo de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no TSE com o registro BR-08425/2022. Vamos para uma outra pesquisa de intenções de voto para a presidência da República, que também foi divulgada hoje, é a que foi feita pelo Instituto Brasmarket, com um resultado completamente diferente desse que eu apresentei para vocês. Bolsonaro tem 44,9% e Lula aparece com 31%. Ontem à noite, publicado o mais recente levantamento do Instituto Datafolha, os números: Lula 47% contra 33% de Jair Bolsonaro. Uma preocupação que existe entre os eleitores brasileiros é justamente o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da PAN, votar, participar, dar a sua opinião. Você acha que essa polarização que nós estamos vendo hoje na disputa eleitoral pode levar a atos de violência, sim ou não? jovempan.com.br. Eu quero uma perspectiva sua. O que você pensa sobre isso? Vai lá no site da PAN, vota e participa. Muito bem, ótima tarde ao nosso time aqui, o nosso Rodrigo Constantino já conectado, Cris Grêmio, Serrão, Fábio Piperno. Vamos começar, Serrão, analisando essas pesquisas que a gente traz aqui. Aliás, pesquisa é o que não falta nessa eleição, né, meu caro? Nossa, saudações, meus amigos e amados haters. É a alegria do Paulinho Pesquisa. Tá fazendo a festa. Pesquisa para dar com um pau. Mas não lembre do outro candidato aí que tá dizendo que vai meter o pau em todo mundo, não. Pesquisa Brasmarket, essa que coloca Bolsonaro na frente, ela traz um detalhe que merece ser analisado, que além de ser uma das poucas que coloca Bolsonaro na frente, ela tem um detalhe que chama bastante a atenção. A rejeição a Bolsonaro é muito menor que nas outras pesquisas. E esse número, esse quantitativo da rejeição pode fazer diferença. De novo, eu estou repetindo aqui. Eu não acredito em pesquisa eleitoral. Não sou a velhinha de Taubaté, mas aqui tem o dado para analisar. Então vamos lá, pelo dado. A pergunta foi: em qual desses candidatos o senhor ou senhora jamais votaria? Isso numa pesquisa estimulada. Lula, não votariam nele 53,2%. Em Bolsonaro, não votariam nele 33,8%. Em Ciro Gomes, 2,6%. Simone Tebet para baixo vai de 0,7% até 0%. Então, nesse caso dessa pesquisa, a rejeição a Bolsonaro é menor. Então, nessa eleição, ainda é preciso aguardar dois dados muito importantes: a rejeição a candidato e o índice real, efetivo, de aprovação que o governo tenha. Porque esses números também estão variando e eles podem ser decisivos para a eleição desse ano. Então, pesquisas tem várias, para dar com pau, 13, 14 pesquisas, vários institutos de pesquisa ganhando dinheiro como nunca. E o instituto que está ganhando menos recursos, menos dinheiro com pesquisa é exatamente um dos poucos que diz que Bolsonaro está na frente de Lula. Acredite quem quiser. Constantino, você vê a eleição de 2 de outubro como uma eleição que pode ser definida no primeiro turno, independente de quem seja o vencedor, ou você garante uma segunda rodada?
Boa tarde, Paulo e colegas e audiência. Garantia, eu não garanto nada, né? Mas eu acho que vai ter segundo turno. Eu vejo nos dois lados um excesso de otimismo, às vezes, já escutei de petistas que estariam se mudando para Brasília, até porque o Lula já loteou todo o governo futuro, né? Ele não tem povo, mas ele tem esse esquema, né? Então ele atraiu essas lideranças todas prometendo nacos do governo e já tem gente se mobilizando, achando que já leva no primeiro turno. E do lado bolsonarista também tem muita gente, por conta da expressão do presidente nas ruas e da ausência de gente em torno do Lula, já tem gente cantando vitória no primeiro turno. Eu acho que não, Paulo. Eu acho que o Lula não levou em primeiro turno nem quando tinha popularidade de fato e levava gente na rua com mortadela ou sem, né, e muito menos hoje com esses escândalos todos que pegaram nele. O povo não é idiota e não acredita em malabarismo supremo. Então, o Lula não vai levar no primeiro turno. Quanto ao Bolsonaro, né, de novo, há uma possibilidade um pouco maior. A gente vê nas ruas o que a gente vê, só que a gente tem que lembrar que o Haddad teve 47 milhões de votos. Então o Lula deve conseguir um número expressivo, tem uma campanha muito pesada da mídia, militante, do TSE, todos juntos, tentando passar uma borracha no passado do ladrão, né? E vendê-lo como alguém moderado, né? Então, assim, eu acho que é uma disputa acirrada, Paulo. A minha perspectiva é de que não é uma coisa trivial derrotar um ou outro, né? E a pesquisa do Brasmarket é curioso que ela é meio ignorada pela imprensa, pelo consórcio, né? Mas ela tem 40 anos de história, ela tem muitos clientes, inclusive se você entrar no site, você vai ver lá todos os partidos, os grandes partidos, PDT, União, Brasil, todos já foram clientes, já contrataram as pesquisas da Brasmarket. E preciso lembrar aqui justamente disso, né? Quem depende de credibilidade de mercado não depende só de dinheiro ou do Grupo Folha, ou do Grupo Globo, ou de banqueiros petistas, precisa realmente fazer uma pesquisa mais científica, quantitativa ou qualitativa. Outro ponto que eu quero destacar, Paulo, é que andou circulando essa semana aí comentários da Arco Advice, que faz um trabalho de bastidores, dizendo que o clima, isso é muito subjetivo, né? Não é ciência, mas o clima na campanha do PL, do Bolsonaro, estaria melhor essa semana do que na semana anterior, enquanto que o clima do PT estaria mais azedado essa semana do que na semana anterior. Então, olhando na margem, né, parece que o presidente conseguiu algumas conquistas e o ex-presidiário é isso, né? Quando deixa falar, chama de capial ignorante todo o povo do interior de São Paulo. Muito bem, Cris, vou passar a bola para você justamente nessa mesma linha que eu tracei com o Constantino a respeito do nosso achômetro, porque tudo é uma questão de achômetro, né? Nós estamos aqui diante de números de pesquisa, enfim, algumas pesquisas dizem uma coisa, outras dizem outras, mas o ponto central que todos estão se questionando hoje, muitas pessoas inclusive do mercado que nos acompanham, a eleição termina neste domingo ou não? Oi, Paulo, boa tarde para você, colegas, nossa audiência. Eu não acredito nisso não, viu? Vamos ter que aguentar a campanha eleitoral por mais um mês ainda. Muita mentira, muita falácia, muita narrativa, muitas ordens do TSE mandando um lado e menos o outro, tirar algumas propagandas do ar. A gente sabe quem está sendo protegido e quem está sendo atacado, isso é escancarado. A imprensa, de novo, fazendo aquele papel feio que vem fazendo desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, virando um partido político cada vez mais escancarado também, mas tentando disfarçar, né, tentando fingir que é imparcial, quando há uma torcida aí muito grande, especialmente dos jornalistas mais conhecidos nas redes sociais, sem vergonha nenhuma de passar a mão na cabeça de bandido agora e dizer que é mocinho. Um horror, né? A gente está vendo todas as máscaras no chão e pelo menos isso o eleitor tem, né? Tudo às claras agora. Vota em bandido quem não se importa em ser roubado. Não vota em bandido quem quer ver o dinheiro público bem respeitado. É mais ou menos essa a disputa que está colocada aí para nós. No xadrez político tem essa briga também entre Ciro e Lula, porque Lula ainda acha que consegue levar os eleitores de Ciro e pelo que mostraram essas pesquisas, embora a gente não goste mais nem de mencionar essas pesquisas, tamanha a diversidade de resultados que nos colocam a cada dia, mas as pesquisas têm mostrado o Ciro mais ou menos estável, uma ou outra que mostrou uma queda do Ciro aí, mas essas que você colocou no ar agora aí,
uma mostra Ciro com 7%, outra com 6%, não variou muito do que ele vinha obtendo nas intenções de voto nas últimas semanas ainda. Então, se a gente quiser acreditar nessas pesquisas, quem menos variou foi o Ciro. E aí Lula louco para abocanhar esses eleitores, só que o Ciro está dando um recado muito claro para os eleitores que acreditam na candidatura dele. Olha, com esse aí eu não ando. Ele é um ferrenho opositor do presidente Bolsonaro também por motivos diversos, mas é um que não tapa o sol com a peneira e não esconde a realidade. Quem roubou, roubou, e ainda que beneficiado por manobras muito estranhas de um STF absolutamente aparelhado por ele, não foi inocentado e está aí se colocando para o eleitor como mocinho, embora não possa, a realidade não possa ser associada a nenhum mocinho. E aí, só para comentar mais uma coisa sobre as pesquisas, né? Como é que pode, há uma semana mais ou menos das eleições, 10 dias das eleições, 8 dias, enfim, estar dando essa diferença entre institutos de pesquisa? Uma diz que Lula tem 46 e Bolsonaro 35, IPESP, né? O Datafolha, mais diferença ainda, porque dá 47 pro Lula. E aí a Brasmarket dizendo que Bolsonaro tem praticamente 45, 44,9 e Lula 31, muito menos do que aparece o próprio Bolsonaro nas pesquisas que eu mencionei anteriormente. Então, realmente, isso aí é uma loteria, acredita quem quiser, e eu tô com o Arthur Lira nessa hora, embora eu ache que ele veio muito tardiamente trazendo esse tema para debate. A gente precisa levar a sério a possibilidade, a necessidade de uma investigação desses institutos de pesquisa. Piperno, apareceu um dado aqui interessante da gente discutir da pesquisa Datafolha de ontem, que é justamente a respeito do voto útil. Segundo o Instituto Datafolha, 11% dos eleitores podem aderir ao voto útil no próximo domingo, dia 2 de outubro. Os principais apoiadores de Ciro Gomes e Simone Tebet seriam justamente esse público, na sua maioria. Você acha que isso é benéfico para quem? Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. É claro que qualquer 0,1% que se mova é benéfico ao Lula. Se o Bolsonaro subir 10 e o Lula subir 1, a chance do Lula ganhar o primeiro turno é imensa. Até porque ele já está próximo dessa linha de corte. Mas vejam, então vamos lá ao, digamos, G7 das pesquisas, dos institutos de pesquisa, e todos eles divulgaram estimativas nessa semana, resultados nessa semana. Datafolha, o Lula cresceu e, aliás, o Ciro caiu 1 ponto. No IPEC, o Lula cresceu e sempre cresce 1, 2, o Ciro cai 1. Genial Quest, idem. Paraná Pesquisas foi um movimento mais modesto, o Lula subiu, ampliou a diferença em relação ao Bolsonaro em 0,4%. Citei esses 4 primeiros, o que são os que fazem pesquisas presenciais. Agora vamos lá aos que fazem, os principais, que têm feito pesquisas por telefone desde o início. O IPESP, a gente acabou de divulgar, a FSB, falamos dela anteontem, e também o Poder Data, na qual o Lula também amplia em mais 1 ponto a sua vantagem. Então, em todos os 7 principais institutos que divulgaram resultados nessa semana, a diferença de Lula para Bolsonaro cresceu. Em alguns, cresceu a ponto de ser suficiente, teoricamente, a ponto do Lula fechar o primeiro turno, e outros não. E há algumas variáveis e nas quais há uma espécie de consenso. Primeiro, há uma dúvida muito grande em relação à abstenção, mas também se sabe que quem pode perder mais com a abstenção é o Lula. Por quê? Porque há sempre uma tendência de que a abstenção seja maior naquele eleitor até 2 salários mínimos, faixa na qual o Lula tem grande vantagem em relação ao Bolsonaro. Então, quando a gente pegar o dado de abstenção lá no dia 2, certamente a gente vai constatar que nessa faixa de renda a abstenção é sempre maior, como historicamente acontece. Outra coisa, nas simulações de segundo turno, a diferença também tem aumentado. Agora, independentemente de qualquer análise subjetiva que a gente possa fazer aqui, a gente também tem que ver os sinais apontados pelos políticos.
Lula, de uma semana, 10 dias para cá, conquistou uma série de adesões. Falamos de várias delas nos últimos dias. Muitas. De diferentes correntes. Gente mais conservadora até gente mais à esquerda. E aí aconteceu algo muito sintomático ontem, que foi exatamente o afastamento do ministro Ciro Nogueira, que se mandou para o Piauí para fazer a campanha local. Ora, ele que é um dos principais coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, parece que anda meio descontente com alguns dos rumos que a campanha tomou e resolveu, então, cuidar da questão local, porque, no entender aí de algumas pessoas próximas a ele, ele já está um pouco desanimado com o que vem ocorrendo na campanha, né, em nível nacional, na campanha do presidente Bolsonaro. E outra coisa, ontem também foi muito esquisita aquela, digamos, aquela atitude do ministro Paulo Guedes, que lá na Rede TV acabou, inclusive, abandonando uma entrevista, né, diante de uma pergunta com a qual ele não gostou muito. Mostrando mais uma vez essa tensão, né? Mais uma vez o mau humor desse entorno do presidente Bolsonaro. Quer falar, Constantino? Não, quero falar que o Piperno fez uma leitura de Sherlock Holmes aí, de que o Ciro Nogueira estaria incomodado com a campanha, preocupado, sei lá o quê, e eu prefiro ir na fonte, né? O tweet dele, por exemplo, de setembro 22, acho que é ontem, né? Enquanto fazem manchetes e índice, nós faremos história em letras garrafais. Não é torcida, é fato, de novo, em letras garrafais. Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil, o barulhinho da nossa vitória e do desespero deles, data povo neles, tic-tac, tic-tac. Então, assim, ele não me parece alguém muito desanimado. Agora, o que eu realmente gostaria de ter acesso, Paulo, porque tem jornalista, né, militante de esquerda que leva a sério o G7 dos institutos. Eu levo a sério instituto que depende do mercado para sobreviver, não da Globo ou da Folha de São Paulo ou de banqueiro petista, e que usa metodologias mais científicas e que visita mais municípios, né? Isso faz diferença. Mas eu levo mais a sério ainda pesquisas internas. Por isso que essa coisa de tentar pegar o pulso dos bastidores e ver o body language é importante. O Lula não parece alguém tão confiante no já ganhou. E as pesquisas internas mostram a verdade, né? Não a Datafolha publicada pelo Globo. Então, cá entre nós, cada um avalia, mas o clima de já ganhou com chance de ganhar no primeiro turno, isso aí nem emaconhado ao lado lá do candidato de Minas Gerais, que quer liberar geral, nem emaconhado a turma do PT realmente acredita nisso. Agora, Serrão, se nós tivermos um segundo turno nessa eleição, é uma outra eleição, né? Sempre temos dito isso, tanto que sempre faço a crítica aqui de que essa projeção que é feita agora sobre segundo turno, ela é absolutamente leviana, é uma estupidez, é uma desonestidade intelectual e política. Você fazer agora previsão de segundo turno. Segundo turno é outra eleição. Então, faça-se o levantamento quando estivermos na outra eleição, quando ficar claro que haverá, em segundo turno, uma disputa entre Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula. Porque até agora o PT diz que ganha no primeiro turno. Bolsonaro também diz que ganha no primeiro turno. Então, quem ganha? Deve haver um segundo turno, pode ser que haja um segundo turno. Então, você só pode fazer pesquisa baseada na realidade. Pesquisa no chutômetro, pesquisa para servir de propaganda, para fazer enganação, não é interessante. Agora, de novo, dado da pesquisa Brasmarket sobre a aprovação do governo, eles têm mostrado que o governo Bolsonaro tem uma aprovação de 47%, que é um número que torna um candidato viável eleitoralmente. Nenhum dos outros institutos tem medido o mesmo aval a um governante, ao presidente Jair Bolsonaro. Será que esse instituto está totalmente errado? Ou que os outros é que estão absolutamente certos? Bolsonaro tem aí uma avaliação de governo tão ruim quanto todas as pesquisas aí de propaganda têm tentado demonstrar? Então essa é uma dúvida que nós só vamos tirar exatamente na hora da eleição. Hoje, com a soma de aprovação irregular, em tese, Bolsonaro tem números em pesquisa, nessa pesquisa Brasmarket, para ganhar a eleição. Então, vamos lá, o que vale? No que você vai acreditar?
Então, essa é a questão. Só no domingo que vem, daqui a 2 domingos, é que vamos acreditar. Domingo que vem, alegria para todo mundo, descanso, 1 semana faltando para a eleição. E no outro, para valer. O para valer é que vai efetivamente dizer quem vai ou não levar a presidência do Brasil. O Cris, o Piperno deu um furo jornalístico hoje no programa? Eu queria saber, o Piperno ensinou aí, até coloquei no nosso grupo lá, olha o Piperno dando furo. Conservadores aderiram à campanha de Lula mesmo? Quem são? Nomes aos bois que queremos saber, Piperno. Inclusive, Cristina, bom você ter tocado nesse assunto. Por exemplo, lá no Piauí, quase todo o PP, inclusive o ministro Ciro Nogueira voltou para lá, né? Aliás, se licenciou, né? É bom que se diga isso. Esse assunto está fazendo a alegria dos jornais do Piauí hoje. Todo mundo noticiando o retorno do Ciro Nogueira que vai passar. E veja, ele como ministro-chefe da Casa Civil vai passar a última semana fazendo campanha lá. E aí são vários os políticos do PP que estão aderindo à campanha do ex-presidente Lula. E veja, um dos coordenadores dele também, um dos interlocutores dele com o agronegócio, é também um senador do PP, lá do Mato Grosso. Então, até esse tipo de adesão ele tem conquistado nos últimos dias. Posso trazer uma fala de um aliado do presidente da República e candidato à reeleição no governo do estado do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte, eu quero uma avaliação de vocês. Lula não vai fazer o que Bolsonaro diz que ele fará. Quem disse isso foi o atual governador Cláudio Castro. Precisa de adversário, Constantino, com um aliado assim? Mas o presidente precisa ter aliados, né, como, por exemplo, o próprio Ciro Nogueira, entre tantos outros, e o Cláudio Castro. As opções são o Paulo Ganimi, do Novo, que não tem muita chance, né, e a turma da esquerda que defende legalização de tudo que é droga e visão de bandidagem como vítima da sociedade. Então a coisa, de novo, política não é a arte não é o ideal, é a arte do possível. Quem não sabe disso é imaturo e ingênuo para fazer política. Então o presidente joga com as cartas que tem. Por que o senador, talvez apoiado pelo bolsonarismo, deva ser o Romário? Muita gente está desconfiada que o Daniel Silveira, se for eleito, pode nem poder assumir, o que é um absurdo, cá entre nós, mas esse ativismo persecutório, totalitário aí, faz o que quer mesmo. Então, Romário. Agora, alguém vai dizer o Romário é um nome conservador. Não, política não se faz assim. Agora, sobre o Cláudio de Castro, eu gostaria muito de trazer aqui à tona para reflexão de todos que estão nos acompanhando e talvez até do Piperno, se ele conseguir, o vídeo que andou circulando, até a Daniela Mercury ajudou a circular, escrevendo decente com S antes do C, né? Sei lá o que significa isso, mas divulgando um vídeo do Fábio Porchat. E ele mostrando por que o carioca não deveria votar no Cláudio Castro. Atenção para os motivos, viu? Porque ele já teve delação premiada contra ele, foi alvo de investigação de corrupção, e algumas pessoas que cercam ele já foram até presas e envolvidas em escândalos de corrupção. Esses são os argumentos que o Fábio Porchat e a Daniela Mercury apresentam para condenar o voto no Cláudio de Castro, que não seria decente com essa. Aí eu pergunto, eles apoiam quem em âmbito nacional, cara pálida? Sim, aquele que comandou o maior esquema de corrupção no Brasil, que toda a cúpula foi presa, que foi condenado e preso em 3 instâncias e depois foi solto e tornou-se elegível graças a um malabarismo ridículo do Supremo. Então, tá aí o recado, é só escutar o que o Fábio Porchat diz. Por mim, beleza, não votem em Cláudio de Castro, desde que não votem, obviamente, no maior corrupto de todos, Ô Serrão, mas nesse caso específico que a gente traz do Rio de Janeiro, estamos falando do 3º maior colégio eleitoral do país, o Estado. E o aliado do presidente da República com um discurso frouxo no enfrentamento a Lula. Mais ou menos. O Cláudio Castro está jogando ali porque ele tem interesses locais. Ele, na verdade, pessoalmente, gostaria que quem fosse eleito senador lá é o senador do PT, que é amigão dele. Esse que é o fato. Não é nem Romário, muito menos Daniel Silveira. Então ele acende uma vela para Deus e outra para o diabo, sendo que a vela do diabo, ela queima mesmo. Ele deveria se lembrar disso. Agora, em relação a Bolsonaro, não afeta em nada o quanto o eleitorado do Rio de Janeiro
vai votar ou não em Jair Bolsonaro. Não é o Cláudio Castro quem agrega voto, é o contrário. É o Bolsonaro que pode agregar voto ao Cláudio Castro. O sentido ali político é totalmente outro, mas, repito, ele está jogando para os amiguinhos dele. Ele quer ali que seja senador o amiguinho dele, que é do PT. Quer falar, Piperno, por favor? Não, então, veja, então quando eu disse há pouco, né, que nos últimos dias o ex-presidente Lula tem conseguido, inclusive, adesões de gente do campo conservador, então você tem aqui Piauí, Mato Grosso, há outros estados também, né? Inclusive lá no Nordeste são vários, o próprio PP da Bahia tem um pedaço lá que apoia o Lula. Veja, isso está descendo. O fundamental disso, e nem falo isso com muita alegria, porque enfim, o candidato que eu manifestei voto que há muito tempo não tem conseguido adesão de rigorosamente ninguém, muito pelo contrário, tem perdido adeptos. Mas o fato é que nos últimos dias, você coloca lá na coluna entradas e saídas do Lula, entradas e saídas lá do presidente Bolsonaro. A gente vê o que está acontecendo em relação a uma candidatura e a outra. Quer dizer, tem uma que está, de fato, conquistando muitos novos adeptos e a outra está perdendo, ou pelo menos não consegue mais ninguém. Por isso que eu chamo de o candidato do terço. É a eleição do Henrique Meirelles que garante vitória, é o povo, é o eleitor, essa gente não sei, tem mas eleitor então, mas é o Henrique Meirelles, é a Marina, é o Tucano, quer dizer, mesmo que não, ou seja, mesmo que não consiga aumentar muito, Constantino, pelo menos não perde, o outro está perdendo. Ligar a metralhadora giratória contra a esquerda hipócrita caviar, falar da turma que usa polícia, fica cheirando cocaína, falar do... Então, tem também, mas tem também a turma dos milicianos, essa não muda. Essa está com o mesmo candidato desde o começo. E, aliás, Constantino, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje houve mais um caso de censura a reportagem do Grupo UOL, que exatamente falava de imóveis, né? Imóveis comprados de forma um pouco confusa, a pedido do presidente, do senador Flávio Bolsonaro. Um desembargador de Brasília censurou as matérias feitas pelo portal UOL sobre isso. E ontem, inclusive, a Juliana Dalpiva, que é a autora dessas matérias, lançou o seu livro aqui em São Paulo, né? O Negócio do Jair, que fala, inclusive, de muitos laços com pessoas ligadas às milícias. Quer falar, Constantino, por favor? Eu nem sei quem é essa pessoa, mas não tenho a menor dúvida que deve ser militante do PT. Então, Mais uma. Muito bem. Tem bastante coisa documentada, inclusive miliciano que foi condecorado. Tá lá também. Cris, para a gente fechar, passar para o próximo assunto. Só duas observações. Primeiro, que é engraçado que quando um jornal que milita pela esquerda é censurado, aí a militância chama de censura. Quando é do lado contrário, é fake news, né? Fake news que foi tirada do ar porque não podia circular. Em relação a eleições do Rio de Janeiro, eu acho que vale lembrar só um fato pitoresco. Teve uma eleição aí, não muito distante na história, em que um certo candidato Lula subiu num palanque com um certo candidato Sérgio Cabral, pedindo voto. Então agora é bonitinho, né, reclamar dos aliados de um e outro candidato, escondendo seu passado sombrio recente.